Usei o seu fundo da faculdade para comprar a casa dos meus sonhos. A voz de Amanda transbordava satisfação pelo viva voz do meu telefone. De qualquer forma, você nunca vai voltar para terminar o seu curso. É hora de crescer e encarar a realidade. Agarrei o balcão da cozinha, sentindo o mármore frio sob meus dedos enquanto processava aquelas palavras. O fundo educacional de $800.000 que meus avós deixaram para mim havia desaparecido. Ou pelo menos era isso que ela pensava. Interessante, respondi, com voz firme. E como você conseguiu isso exatamente? Meu nome é Sophie Parker. Aos 32 anos, passei a última década trabalhando como contadora, construindo pacientemente o meu caminho para realizar o sonho de terminar o curso de medicina. O que minha cunhada Amanda não sabia é que eu já estava preparada para essa tentativa desde que ela se casou com meu irmão James, há 3 meses. Ah, foi fácil, ela riu, visivelmente decepcionada com a minha reação calma. James ainda tinha acesso à conta desde quando os avós a criaram. Tudo o que eu precisei foi da assinatura dele. A casa é linda, por sinal. Um uso muito melhor do dinheiro do que esse sonho tolo de virar médica. Eu podia imaginar a expressão presunçosa dela, provavelmente admirando o próprio reflexo em um dos enormes espelhos de grife. Amanda entrou nas nossas vidas como um furacão há 6 meses, convencendo meu irmão de que era a alma gêmea dele em apenas 2 semanas de namoro. Eu percebi a encenação dela, mas James estava cego de paixão demais para ouvir. Bem, obrigada por me avisar, falei, enquanto abria o notebook. Espero que você goste da casa. É isso? A voz de Amanda aumentou em frustração. Sem choro, sem implorar? Vamos, Sophie. Onde está o drama? Encerrei a chamada sem responder e abri meu e-mail. Lá estava, a confirmação que eu esperava do meu advogado. A transferência que Amanda e James tentaram havia sido bloqueada. Os fundos já estavam em uma nova conta segura há 2 semanas. Minha avó sempre dizia, confie nos seus instintos, mas confira as suas contas. Ela construiu o próprio escritório de contabilidade do zero, me ensinando tudo sobre como proteger o patrimônio antes de falecer. Quando Amanda começou a fazer perguntas suspeitosamente detalhadas sobre o meu fundo da faculdade durante os jantares de domingo, eu soube que era hora de colocar em prática as lições da minha avó. Disquei o número do meu advogado, mantendo a mão firme apesar da raiva fervendo sob a superfície. Olá, linda. Acabei de receber a ligação que esperávamos. Está tudo documentado? Todas as tentativas que eles fizeram para acessar a conta estão registradas, confirmou Linda. Carimbos de data e hora, documentos falsificados, tudo. A assinatura do seu irmão parece ter sido forçada. Pretende prosseguir com a denúncia? Pensei em James, meu doce e ingênuo irmão mais velho. Ele sempre me protegeu enquanto eu crescia, enfrentando valentões e me apoiando durante o complicado divórcio dos nossos pais. Agora estava casado com alguém que fazia aqueles bolis da escola parecerem amadores. Ainda não respondi. Vamos esperar. Quero ver o que Amanda fará quando descobrir que a transferência falhou. Depois de desligar, fui até o meu escritório em casa e abri a última gaveta do arquivo. Dentro havia uma pasta grossa, etiquetada com as cartas da vovó. Peguei a mais recente, escrita apenas algumas semanas antes de ela falecer, há 2 anos. Minha querida Sophie, dizia a carta, estou deixando este dinheiro porque acredito no seu sonho. A medicina não é apenas uma carreira para você, é um chamado. Não deixe ninguém lhe dizer que é tarde demais ou difícil demais. E, o mais importante, não permita que ninguém tire essa oportunidade de você. Você é mais inteligente do que eles pensam. Com amor, vovó. Passei o dedo sobre a assinatura dela, lembrando-me de quando me ensinou a analisar padrões de caligrafia, quando eu tinha apenas 12 anos. Esse conhecimento me ajudou a identificar as inconsistências na assinatura de James nos documentos de transferência que Amanda havia enviado. Meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de James. Oi, irmã, Amanda está muito animada com a casa que estamos comprando. Eu sei que o dinheiro era para a sua faculdade, mas você já tem um bom emprego. Família deve ajudar família, certo? Senti aquela dor familiar no peito. James sempre foi péssimo com dinheiro, pulando de um esquema mirabolante para enriquecer para outro. Amanda percebeu isso logo nos primeiros dias após conhecê-lo. Outra mensagem chegou.
O corretor precisa do dinheiro até sexta-feira. Você não está brava, está? Comecei a escrever uma resposta, mas apaguei. Deixaria que eles descobrissem por conta própria que o plano havia falhado. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta. Meu computador apitou com uma notificação de e-mail. Era a confirmação do escritório de admissões da Faculdade de Medicina para minha entrevista na próxima semana. Há anos venho concluindo discretamente os pré-requisitos à noite, enquanto trabalho em tempo integral. O dinheiro dos meus avós nunca ficou parado numa conta. Ele sempre foi um investimento no meu futuro, algo que venho planejando com cuidado por anos. Abri as cortinas e olhei para o horizonte da cidade enquanto o sol se punha. Amanda achava que tinha vencido, que tinha destruído meus sonhos com algumas assinaturas falsas e um telefonema arrogante. Mal sabia ela que tinha acabado de cair na própria armadilha. As palavras da minha avó ecoaram na minha mente. Às vezes, a melhor vingança é deixar que as pessoas pensem que venceram, até o momento em que percebem que se derrotaram sozinhas. Faltavam apenas 3 dias para sexta-feira. Fiquei imaginando qual desculpa Amanda daria ao corretor quando o dinheiro não aparecesse na conta. Mais ainda, como ela explicaria a James que tentou roubar a própria irmã dele. Peguei o celular e enviei uma mensagem para Linda. Me mande toda a documentação que você coletou. Quero estar pronta quando tudo isso desmoronar. Depois, voltei para minha inscrição na faculdade de medicina, com um pequeno sorriso brincando nos lábios. Amanda pensou que estava destruindo o meu sonho. Em vez disso, estava prestes a aprender uma lição valiosa sobre nunca subestimar os silenciosos da família. A manhã de sexta-feira chegou acompanhada por uma tempestade de mensagens de texto da Amanda. O banco disse que a transferência falhou. O que você fez? Acha que é muito esperta, não é? James está devastado. Como pôde fazer isso com o próprio irmão? Tomei um gole do meu café, revendo as provas documentadas que Linda havia me enviado. Estava tudo lá, as múltiplas tentativas de Amanda para acessar a conta, as assinaturas falsas e até gravações das ligações em que ela tentava se passar por mim. O telefone tocou. Sophie, precisamos conversar, disse James, a voz carregada de tensão. Amanda falou que houve algum problema com a transferência. Houve, sim, respondi, calma. Você quer saber o que realmente aconteceu ou prefere continuar fingindo que sua esposa não tentou roubar o dinheiro que meus avós deixaram para minha educação? Silêncio do outro lado da linha. Então não foi roubo, disse ele, hesitante. Eu assinei os papéis. Somos uma família. Tem certeza de que assinou, James? Ou Amanda falsificou a sua assinatura depois de mostrar uma pilha de documentos diferentes? Mais silêncio. Eu quase podia ouvir as peças se encaixando na cabeça dele. Venha aqui, disse por fim. Por favor, preciso entender o que está acontecendo. 1 hora depois, eu estava sentada na sala de estar deles, com meu notebook aberto, exibindo todas as provas. Amanda andava de um lado para o outro atrás do sofá, os saltos de grife batendo no piso de madeira que ela tinha insistido em instalar no mês passado. Como pode ver, expliquei, apontando para os arquivos, obtivemos cópias dos documentos falsificados. Essas assinaturas não correspondem à sua caligrafia, James. O departamento de fraude do banco detectou o problema imediatamente. Você não tem direito de movimentar esse dinheiro. Amanda explodiu. Ele ficou parado enquanto você brincava de fingir que queria estudar medicina. Nós precisávamos desse dinheiro. Precisavam? Levantei uma sobrancelha. Para quê? Uma casa de 5 quartos que vocês não podem pagar? Mais roupas de grife? Ou seria para cobrir as dívidas de jogo que você está escondendo do James? O rosto dela empalideceu instantaneamente. James virou-se para encará-la. Dívidas de jogo? Abri outro documento. Aqui está um relatório de crédito que a Linda conseguiu durante a investigação. Sua esposa tem estado bastante ocupada, James. 3 cartões de crédito estourados, 2 empréstimos pessoais e saques frequentes no Golden Palace Cassino. Alguma dúvida sobre por que ela queria tanto acessar meu fundo da faculdade? A compostura de Amanda desabou. Você não tinha o direito de fuçar nas minhas finanças. Na verdade, eu tinha todo o direito, já que você tentou roubar o meu dinheiro.
Achou mesmo que eu não me protegeria ao ponto de não perceber suas perguntas estranhas sobre minha conta? James se sentou pesadamente no sofá, o rosto branco como papel. Amanda, isso é verdade? As dívidas de jogo? Não é o que você pensa, gaguejou ela. Eu tinha um sistema. Eu ia recuperar tudo. A casa resolveria tudo. Poderíamos reorganizar as coisas depois. Eu vi o mundo do meu irmão desmoronar diante de mim. Uma parte de mim queria confortá-lo, mas ele precisava enxergar a verdade sozinho. Quanto? Perguntou ele, a voz quase um sussurro. O quê? Quanto ela deve? Perguntei. O silêncio de Amanda foi a resposta mais condenatória de todas. Mais de $200.000, respondi por ela. E isso é apenas o que conseguimos rastrear. James colocou a cabeça entre as mãos. Eu podia ver seus ombros tremendo. Saia, ele sussurrou. Querido, por favor. Amanda começou. Saia. James rugiu, levantando-se de repente. Você tentou roubar da minha irmã. Falsificou a minha assinatura. Está jogando fora nossas economias. Saia. Amanda pegou a bolsa, com o rímel escorrendo pelo rosto. Tudo bem, mas não pense que acabou. Vou dar um jeito de corrigir isso. A porta bateu atrás dela. James desabou novamente no sofá. Me desculpa, Sophie murmurou. Eu devia ter te ouvido quando você disse que havia algo estranho nela. Eu só queria acreditar que alguém poderia me amar tanto e tão rápido. Fui me sentar ao lado dele e tirei um envelope da minha bolsa. Aqui, disse suavemente. Você vai precisar disso. O que é? Contato de uma boa advogada de divórcio. A Linda recomendou. E também as provas de que Amanda planejou tudo isso desde o começo. James começou a folhear os papéis, seu rosto ficando mais sombrio a cada página, mensagens de texto em que Amanda se gabava com as amigas sobre casar com uma família rica, extratos bancários mostrando transferências para contas no exterior, recibos de cassinos que datavam de antes do casamento. Ela nunca me amou, não é? Perguntou, a voz baixa. Não respondi com gentileza. Mas isso não tem nada a ver com você. Ela é uma golpista, James. Já fez isso antes. A cabeça dele se levantou bruscamente. O quê? Peguei o último documento, um boletim policial de 3 anos atrás. Outro casamento, outro roubo, outra família destruída. Ela desapareceu antes que conseguissem prestar queixa. Mudou de nome e veio pra cá, começando do zero com um novo alvo. James ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo. Por fim, olhou para mim. O fundo da faculdade está seguro? Assenti. A vovó me ensinou bem. O dinheiro foi transferido para uma conta protegida semanas atrás. Todas as tentativas de Amanda foram bloqueadas e documentadas. Temos tudo o que precisamos para abrir um processo. Faça isso, disse ele, firme. Preste queixa. Tudo. Eu vou testemunhar. Entregue o que for preciso. Ela precisa ser detida. Abracei meu irmão, sentindo-o tremer com os soluços que ele tentava conter. Sinto muito, sussurrou ele novamente. Eu devia ter te protegido, não te colocado em perigo. E afastei-me um pouco para olhar nos seus olhos. Você me protegeu muito quando éramos crianças. Deixa que agora eu te protejo. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Linda, a polícia estava pronta para avançar com as provas. As outras vítimas de Amanda já haviam sido contatadas e estavam dispostas a testemunhar. O que acontece agora? Perguntou James. Agora respondi, garantimos que a Amanda não faça isso com mais ninguém. Sorri e acrescentei. E depois eu tenho minha entrevista para a faculdade de medicina para me preparar. Pela primeira vez naquele dia, James esboçou um sorriso. Você vai mesmo fazer isso? Vai virar médica? Esse era o propósito do dinheiro. Era o que a vovó queria. Ele assentiu, enxugando os olhos. Ela ficaria muito orgulhosa de você, não só por ter desmascarado a Amanda, mas por nunca ter desistido do seu sonho. Apertei a mão dele.
Ela também ficaria orgulhosa de você, por ser corajoso o suficiente para enfrentar a verdade. Do lado de fora, trovões ribombavam enquanto o céu se fechava. Em algum lugar da cidade, Amanda provavelmente já tentava planejar o próximo golpe, sem saber que o jogo tinha acabado. Mas, ali, naquele momento, algo dentro de nós começava a se reconstruir. 2 meses depois, eu estava em frente ao espelho do banheiro, ajustando meu jaleco branco. A entrevista para a faculdade de medicina tinha sido perfeita, exatamente como eu havia planejado com os fundos protegidos. Mas hoje não era sobre o meu futuro como médica. Hoje era sobre justiça. Pronta? Perguntou James da porta. Ele parecia melhor, com as olheiras finalmente desaparecendo. Os papéis do divórcio tinham sido protocolados no dia seguinte à revelação dos planos de Amanda. Pronta, confirmei, pegando minha bolsa. O tribunal estava lotado, mas não apenas por nossa causa. Havia 3 outras famílias lá. Vítimas anteriores de Amanda. Cada golpe com um nome diferente: Amanda Wilson, Amy Walker, Anna Wells. Mas o método era sempre o mesmo: localizar rapidamente os bens, falsificar documentos, esvaziar as contas. Você não precisa fazer isso, disse a James enquanto nos sentávamos. A Linda pode apresentar todas as provas sem o seu depoimento. Ele balançou a cabeça. Não, eu preciso encará-la. Todos nós precisamos. Amanda foi conduzida pelos policiais, suas roupas de grife agora substituídas por um uniforme simples. Ela havia sido presa no aeroporto, 3 semanas antes, tentando fugir com um passaporte falso. O sorriso presunçoso que me lembrava do telefonema dela tinha desaparecido, substituído por um olhar desesperado e calculista. Seus olhos se arregalaram ao ver as outras famílias. Aquilo não fazia parte do seu plano. O processo avançou rapidamente. Linda apresentou nossas provas de forma metódica: as assinaturas falsificadas, as dívidas de jogo, o padrão de fraude em vários estados. Cada família se levantou para testemunhar, compartilhando histórias quase idênticas de confiança traída e vidas quase destruídas. Quando chegou a vez de James, sua voz estava firme. Ela me fez acreditar que eu tinha encontrado o amor verdadeiro. Mas, na verdade, quase me fez ajudar a roubar o futuro da minha irmã. O dinheiro que ela tentou levar não era apenas uma quantia em uma conta. Era o legado de uma avó. Era o sonho de se tornar médica. Era um futuro dedicado a ajudar outras pessoas. Amanda não rouba apenas dinheiro. Ela rouba esperança. Apertei a mão dele quando voltou ao seu lugar. Finalmente, chegou a minha vez. Ao contrário de muitas vítimas da Amanda, eu tive sorte, comecei. Minha avó me ensinou a me proteger, a confiar nos meus instintos e a documentar tudo. O dinheiro que ela me deixou não foi apenas para a educação. Foi um lembrete de que devemos defender o que é certo. Hoje não se trata de vingança. Trata-se de garantir que Amanda não destrua mais famílias. O veredicto do juiz foi firme: culpada de todas as acusações. 5 anos de prisão. Restituição a todas as vítimas. Sem possibilidade de liberdade antecipada. Acha que isso muda alguma coisa? Amanda cuspiu as palavras enquanto era levada pelos policiais. Ainda brincando de médica? Você vai desistir, e eu vou sair antes de você terminar o 1º ano. Sorri, lembrando das palavras da minha avó sobre deixar as pessoas acreditarem que venceram. Na verdade, respondi calmamente, eu começo a faculdade de medicina no próximo mês. Sua tentativa de roubar o meu sonho só me deu mais força para trabalhar. Então, obrigada, Amanda. Você me ensinou que, às vezes, a melhor vingança é ter sucesso, apesar de quem tentou te impedir. Do lado de fora do tribunal, James virou-se para mim. Encontrei o anel dela, disse ele. O anel de noivado no qual gastei 3 meses de salário. É falso, assim como tudo nela. Venda, sugeri. Use o dinheiro para recomeçar. Ele balançou a cabeça, tirando o anel da gaveta. Não. Quero que você fique com ele. Venda e adicione ao seu fundo da faculdade. Transforme mais uma parte das mentiras dela em algo bom. Naquela noite, sentei-me no meu escritório e fiquei olhando para a foto da minha avó.
A carta de aceitação da Faculdade de Medicina estava sobre a mesa, ao lado do último extrato do meu fundo educacional protegido. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de James. A Amanda achava que estava enganando uma sonhadora ingênua, ocupada demais estudando para perceber os planos dela. Sorri ao ler. Estudante de medicina. Às vezes, as maiores vitórias não estão apenas em manter o que é seu, mas em transformar cada golpe em um passo rumo ao sonho.